Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 55, Um Bron de Esmeralda. Citação de abertura do capítulo. Uma mulher senta e arranca os próprios olhos com as unhas. Filha de reis e ventos, a Vândala. Data: Palarrivan, do ano 1173, 73 segundos antes da morte. O indivíduo era um mendigo de certo renome, conhecido por suas canções elegantes. Uma semana depois de perder Dune, Kaledin estava em outro platô, assistindo a uma batalha. Dessa vez, contudo, não precisava salvar os feridos. Eles haviam chegado antes dos Parchindianos. Um evento raro, mas bem-vindo. O exército de Sadias agora estava ocupando o centro do platô, protegendo a crisálida, enquanto alguns de seus soldados a perfuravam. Os Parchindianos não paravam de saltar sobre a linha de soldados e atacar os homens trabalhando na crisálida. Ele está sendo cercado, pensou Kaledin. Não estava indo bem, o que significaria uma infeliz viagem de retorno. Os homens de Sadias já ficavam mal quando tendo chegado em segundo, eram rechaçados. Perder a gema coração depois de chegar primeiro, isso os deixaria ainda mais frustrados. Kaledin chamou uma voz. Kaledin se virou para ver Rocha trotando na sua direção. Haveria algum ferido? Você viu aquilo? O Papaguampas apontou. Kaledin se virou, seguindo o gesto dele. Outro exército estava se aproximando, em um platô adjacente. Kaledin ergueu as sobrancelhas. Os estandartes eram azuis, e os soldados eram, obviamente, aletianos. Um pouco atrasados, não é? Perguntou Moshe, de pé, ao lado de Kaledin. Acontece, disse Kaledin. Às vezes outro grão-príncipe aparecia antes de Sadias chegar ao platô. Com mais frequência, Sadias chegava primeiro, e o outro exército aletiano precisava recuar. Geralmente, eles não se aproximavam tanto antes de dar a volta. Aquele é o estandarte de Dalinar Kholin, disse Scar, juntando-se a eles. Dalinar, disse Moshe com admiração. Dizem que ele não usa carregadores. Como ele atravessa os abismos, então? Perguntou Kaledin. A resposta logo tornou-se óbvia. Aquele novo exército possuía enormes pontes semelhantes a torres de cerco, puxadas por chules. Elas ribombavam perto dos platôs irregulares. Elas ribombavam pelos platôs irregulares, frequentemente precisando encontrar caminho entre rachaduras na pedra. Elas devem ser terrivelmente lentas, pensou Kaledin, mas, em compensação, o exército não precisava se aproximar do abismo enquanto era alvo de flechas. Eles podiam se esconder atrás daquelas pontes. Dalinar Kholin, disse Moshe, dizem que é um verdadeiro olhos claros, como os homens de antigamente. Um homem que honra a palavra. Kaledin bufou. Já vi muitos olhos claros com a mesma reputação, e eles sempre me desapontaram. Algum dia contarei sobre o luminobre Amaran. Amaran? Indagou Scar. O fractário? Você ouviu falar disso? Perguntou Kaledin. Claro, respondeu Scar. Parece que ele está vindo para cá. Todo mundo está falando sobre isso nas tavernas. Você estava junto quando ele conquistou seus fractais? Não, sussurrou Kaledin. Ninguém estava. O exército de Dalinar Kholin se aproximou através do platô ao sul. De modo surpreendente, o exército de Dalinar seguiu direto para o platô no campo de batalha. Ele está atacando? Moshe coçou a cabeça. Talvez ache que Sadias vai perder e quer fazer uma tentativa quando ele recuar. Não, Kaledin franziu o senho. Ele está se juntando à batalha. O exército parchindiano enviou alguns arqueiros para disparar contra o exército de Dalinar, mas suas flechas quicavam dos chules sem causar dano algum.
Um grupo de soldados desprendeu as pontes e empunharam-nas até o lugar certo, enquanto os arqueiros de Dalinar se posicionavam e trocavam flechas com os parchindianos. Não parece que Sadias trouxe menos soldados nessa incursão? Indagou Sigzil, juntando-se ao grupo que fitava o exército de Dalinar. Talvez ele tenha planejado isso. Talvez por isso tenha se comprometido dessa forma, permitindo que os parchindianos o cercassem. As pontes podiam ser baixadas e estendidas por manivelas. Havia uma maravilhosa engenharia em ação. Enquanto elas se moviam, uma coisa decididamente estranha ocorreu. 2 fractários, provavelmente Dalinar e o filho, saltaram por cima do abismo e começaram a atacar os parchindianos. A distração permitiu que os soldados instalassem as grandes pontes, e uma cavalaria pesada atravessou para ajudar. Era um método completamente diferente de realizar uma investida de ponte, e Kaladin começou a considerar as implicações. Ele realmente está se juntando à batalha, disse Moshe. Acho que eles vão trabalhar juntos. Certamente é mais eficaz, disse Kaladin. Estou surpreso que eles não tenham tentado isso antes. Teft riu. É porque você não entende como os olhos claros pensam. Grão-príncipes não querem apenas vencer a batalha. Querem vencê-las sozinhos. Queria ter sido recrutado pelo exército dele, disse Moshe, quase com reverência. As armaduras dos soldados brilhavam. Suas fileiras eram obviamente bem treinadas. Dalinar, o espinho negro, havia realizado um trabalho ainda melhor do que Amaran em cultivar uma reputação de honestidade. As pessoas o conheciam mesmo em Larpetra, mas Kaladin compreendia os tipos de corrupção que uma placa peitoral bem polida podia esconder. Mas aquele homem que protegeu a prostituta na rua vestia azul. Edwin, o filho de Dalinar, ele pareceu genuinamente altruísta na defesa da mulher. Kaladin cerrou o queixo, deixando de lado esses pensamentos. Não seria enganado novamente. Não seria. A luta tornou-se mais brutal por um curto período, mas os parchindianos foram sobrepujados, esmagados entre 2 forças opostas. Logo, a equipe de Kaladin conduziu um grupo vitorioso de soldados de volta aos campos para a celebração. Kaladin rolou a esfera entre os dedos. O vidro estava límpido, exceto por uma linha fina de bolhas congeladas em um dos lados. As bolhas em si eram esferas minúsculas, capturando luz. Ele estava em serviço de coleta no abismo. Havia voltado do ataque ao platô tão rápido que Rachal, contra toda lógica ou misericórdia, os mandara ao abismo naquele mesmo dia. Kaladin continuou a virar a esfera nos dedos. No seu centro havia uma grande esmeralda cortada em formato arredondado, com dúzias de facetas minúsculas nos lados. Uma pequena fileira de bolhas suspensas se agarrava aos lados da gema, como se ansiassem estar perto do seu brilho. Luz das tempestades verde, cristalina e fulgurante, brilhava de dentro do vidro, iluminando os dedos de Kaladin. Um bronze esmeralda, a esfera de mais alta denominação. Valia centenas de esferas menores. Para os carregadores aquilo era uma fortuna, ainda que estranhamente distante, já que gastá-la era impossível. Kaladin achava poder ver a tempestade dentro daquela pedra. A luz era como parte da tempestade, capturada pela esmeralda. A luz não estava perfeitamente estável, só parecia firme em comparação com a oscilação da luz das velas, lanternas ou lâmpadas. Segurando-a de perto, Kaladin podia ver a luz se revolvendo furiosamente. O que fazemos com isso? Perguntou Moshe ao lado de Kaladin. Rocha estava do seu outro lado. O céu estava encoberto, tornando-o mais escuro do que o normal. Ali no fundo, o clima frio recente havia recuado de volta à primavera, embora ainda estivesse desconfortavelmente gelado.
Os homens trabalhavam de modo eficiente, recolhendo rapidamente lanças, armaduras, botas e esfera dos mortos, devido ao tempo curto que receberam e também por conta da exaustiva incursão de Pontes de mais cedo. Kaledin havia decidido deixar de lado a prática da lança por aquele dia. Em vez disso, coletaram material e armazenaram um pouco ali mesmo no abismo, para ser usado para evitar punição na próxima vez. Enquanto trabalhavam, haviam encontrado um oficial olhos claros. Aquele único bron de esmeralda valia mais do que um escravo carregador de pontes ganhava em 200 dias. Na mesma bolsa encontraram uma coleção de peças e marcos, cujo valor somado chegava a um pouco mais que outro bron de esmeralda. Riqueza, uma fortuna, simples trocados para olhos claros. Com isso, poderíamos alimentar aqueles carregadores feridos por meses, disse Moshe. Poderíamos comprar todos os suprimentos médicos que quiséssemos. Pai das tempestades. Provavelmente poderíamos subornar os guardas nos limites do acampamento para que nos deixassem fugir. Isso aí não vai acontecer, disse Rocha. É impossível sair dos abismos com esferas. Podemos engoli-las, sugeriu Moshe. Você engasgaria, esferas são grandes demais, viu? Aposto que conseguiria, disse Moshe. Seus olhos reluziam, refletindo a luz das tempestades verde. Eu nunca vi tanto dinheiro. Vale a pena o risco. Engolir não vai funcionar, disse Kaledin. Você acha que aqueles guardas que nos vigiam nas latrinas estão ali para nos impedir de fugir? Aposto que algum tormentoso parchemano vasculha nossos excrementos. E já vi que eles mantêm registros de quem vai lá e com que frequência. Nós não fomos os primeiros a pensar em engolir esferas. Moshe hesitou, então suspirou desanimado. Você provavelmente tem razão. Raios o partam, mas não podemos simplesmente entregar as esferas a eles, podemos? Sim, podemos, disse Kaledin, fechando o punho ao redor da esfera. O brilho era forte o bastante para fazer sua mão resplandecer. Nunca conseguiríamos gastá-la. Um carregador de pontes com o bron completo? Isso nos denunciaria. Mas, começou Moshe. Vamos entregá-la, Moshe. Então ele levantou a bolsa contendo as outras esferas. Mas vamos encontrar um jeito de guardar estas. Rocha assentiu. Sim, se entregarmos essa esfera valiosa, eles vão pensar que somos honestos, hein? Vai disfarçar o roubo e eles até nos darão uma pequena recompensa. Mas como vamos fazer isso? Guardar a bolsa? Estou pensando, disse Kaledin. Então pense rápido, disse Moshe, dando uma olhada na tocha de Kaledin, enfiada entre duas pedras na parede do abismo. Vamos precisar voltar logo. Kaledin abriu a mão e rolou a esfera de esmeralda entre os dedos. Como? Você já viu algo tão belo? Perguntou Moshe olhando para a esmeralda. É só uma esfera, disse Kaledin distraidamente. Uma ferramenta. Eu já segurei um cálice contendo 100 brons de diamante e me disseram que eram meus. Como nunca pude gastá-los, não me valeram nada. 100 diamantes, disse Moshe. Onde? Como? Kaledin fechou a boca, amaldiçoando-se. Eu não devia ficar mencionando coisas assim. Vamos, disse ele, enfiando o bron de esmeralda de volta na bolsa preta. Precisamos ser rápidos. Moshe suspirou, mas Rocha bateu nas suas costas de modo amistoso e eles se reuniram com o resto dos carregadores. Rocha e Loupen, seguindo as instruções de Sil, haviam conduzido o grupo até uma grande massa de cadáveres em uniformes vermelhos e marrons. Ele não sabia de qual grão-príncipe eram aqueles homens, mas os corpos estavam bastante frescos. Não havia parchindianos entre eles. Kaledin olhou para o lado onde Shen, o carregador de pontes parchemano, trabalhava. Quieto, obediente, robusto, Teft ainda não confiava nele. Parte de Kaledin estava feliz por isso. Sil pousou na parede ao seu lado.
os pés plantados contra a superfície e olhando para o céu. Pense, disse Kaledin a si mesmo, como podemos manter essas esferas? Tem que haver uma maneira. Mas cada possibilidade parecia arriscada demais. Se fossem pegos roubando, provavelmente seriam transferidos para outro tipo de serviço. Kaledin não estava disposto a arriscar. Silenciosos esprenos de vida começaram a surgir ao seu redor, brotando entre o musgo e os áspiros. Umas poucas floragolas abriram frondes vermelhas e amarelas junto à sua cabeça. Kaledin havia pensado repetidas vezes sobre a morte de Dune. A Ponte 4 não estava segura. Era verdade que vinham perdendo um número bastante pequeno de homens ultimamente, mas ainda assim estavam diminuindo. E cada incursão de ponte era uma chance de desastre total. Só seria necessário uma vez, com os parchindianos concentrados neles. Se perdessem 3 ou 4 homens, desabariam. As ondas de flechas seriam redobradas, abatendo a todos. Era o mesmo problema de sempre, aquele contra o qual Kaledin batia a cabeça dia após dia. Como proteger carregadores quando todos os outros os queriam expostos e em perigo? Ei, Sig, disse Mapas, carregando várias lanças. Você é um cantor do mundo, certo? Mapas havia se tornado cada vez mais amigável nas últimas semanas e se mostrara talentoso em fazer com que os outros falassem. O homem calvo lembrava Kaledin de um taverneiro, sempre pronto para deixar os clientes à vontade. Sigzil, que estava removendo as botas de uma fileira de cadáveres, lançou à rocha um olhar seco que parecia dizer: isso é culpa sua. Ele não gostava que os outros tivessem descoberto que ele era um cantor do mundo. Por que não nos conta uma história? Sugeriu Mapas, pousando sua carga. Vai ajudar a passar o tempo. Não sou um bobo da corte nem um bardo, respondeu Sigzil, arrancando uma bota. Eu não conto histórias, eu espalho conhecimento de culturas, povos, pensamentos e sonhos. Eu levo a paz através da compreensão. É um dever sagrado recebido dos próprios arautos. Bem, então por que não começa a espalhar? Disse Mapas, se levantando e limpando as mãos nas calças. Sigzil suspirou de modo audível. Muito bem, o que você deseja ouvir? Não sei, alguma coisa interessante. Conte sobre a Clariarca Alazance e a frota de 100 navios, pediu Leiten. Não sou um bardo, repetiu Sigzil. Falo de nações e povos, não de histórias de taverna. Existe um lugar onde as pessoas vivem em fendas no chão? Perguntou Kaledin. Uma cidade construída sobre um enorme complexo de linhas, todas atravessando a rocha como se houvessem sido entalhadas? Mallex Dar, disse Sigzil, assentindo e puxando outra bota. Sim, é a capital do reino de Emul e uma das cidades mais antigas do mundo. Dizem que a cidade, na verdade, o reino também, foram nomeados pelo próprio Jezrien. Jezrien, disse Malope, levantando-se e coçando a cabeça. Quem é esse? Malope era um sujeito de cabelo volumoso, com uma vasta barba negra e uma tatuagem de glifo amuleto em cada mão. Ele não era a esfera mais brilhante do cálice, por assim dizer. Vocês o chamam de pai das tempestades aqui em Aletikar, disse Sigzil, ou Gizerezé Elim. Ele era o rei dos arautos, mestre das tempestades, portador da água e da vida, conhecido por sua fúria e temperamento, mas também pela sua misericórdia. Ah, disse Malope. Conte mais sobre a cidade, pediu Kaledin. Mallex Dar, ela é de fato construída em canais. O padrão é bastante impressionante. Fica protegida contra tormentas, já que cada canal tem uma aba nas laterais, impedindo que a água escorra da planície e da pedra ao redor. Isso
misturado com um sistema de drenagem de rachaduras, protege a cidade de inundações. As pessoas de lá são conhecidas pela sua cerâmica especializada em creme. A cidade é um dos principais pontos de passagem no Sudeste. Os emulianos são uma tribo do povo ascarquiano e são etnicamente macabaquianos, de pele escura como eu. O reino deles faz fronteira com o meu e visitei-o muitas vezes na minha juventude. É um lugar maravilhoso, cheio de viajantes exóticos. Sigizil parecia cada vez mais relaxado enquanto continuava a falar. O sistema jurídico deles é muito tolerante com estrangeiros. Um homem que não seja da nacionalidade deles não pode possuir uma casa ou loja, mas quando você é visitante, você é tratado como um parente que veio de longe, que deve receber toda a gentileza e tolerância. Um estrangeiro pode jantar em qualquer residência que visitar, contanto que seja respeitoso e ofereça frutas como presente. O povo é muito interessado em frutas exóticas. Eles adoram Jezrien, embora não o aceitem como uma figura da religião Vorim. Eles o chamam de único Deus. Os arautos não são deuses, zombou Teft. Você não considera, replicou Sigizil. Outros pensam diferente. Os emulianos têm o que os seus eruditos chamam de religião dissidente, contendo algumas ideias vorins, mas para os emulianos vocês é que têm a religião dissidente. Sigizil parecia achar isso engraçado, embora Teft tenha apenas fechado a cara. Sigizil continuou com mais e mais detalhes, falando sobre os vestidos e turbantes ondulantes das mulheres emulianas, das roupas preferidas dos homens, o gosto da comida, salgada, e a maneira de saudar um velho amigo, levando o indicador esquerdo à testa e se curvando respeitosamente. Sigizil sabia uma impressionante quantidade de informações sobre eles. Kaledin notou que o homem sorria melancolicamente às vezes, provavelmente recordando suas viagens. Os detalhes eram interessantes, mas Kaledin estava mais chocado com o fato de que aquela cidade que sobrevoara nos seus sonhos semanas atrás, de fato existia, e não podia mais ignorar a estranha velocidade com que se recuperava de feridas. Algo estranho estava acontecendo com ele, algo sobrenatural. E se estivesse relacionado com o fato de que todos os ao seu redor sempre pareciam morrer? Ele se ajoelhou para começar a remexer os bolsos dos homens mortos, uma tarefa que os outros carregadores evitavam. Esferas, facas e outros objetos úteis eram guardados. Itens pessoais como orações não queimadas eram deixados com os corpos. Ele encontrou algumas peças de zircônio que acrescentou à bolsa. Talvez Moshe estivesse certo. Se conseguissem sair com aquele dinheiro, será que poderiam subornar os guardas para sair do acampamento? Realmente seria mais seguro do que lutar. Então, por que insistia em ensinar os carregadores a lutar? Por que não pensara em sair sorrateiramente com eles? Havia perdido Dalet e os outros do seu esquadrão original no exército de Amara. Será que estava tentando compensar o ocorrido, treinando um novo grupo de lanceiros? Buscava salvar os homens que passara a amar, ou era só uma maneira de provar algo a si mesmo? A sua experiência mostrara que homens que não sabiam lutar estavam em severa desvantagem naquele mundo de guerra e tormentas. Talvez fugir sorrateiramente fosse a melhor solução, mas ele sabia pouco sobre ser sorrateiro. Além disso, mesmo se fugissem escondido, Sadias ainda mandaria tropas atrás deles. Os problemas os encontrariam. Fosse qual fosse o caminho, os carregadores teriam que matar para continuar livres. Ele fechou os olhos com força, lembrando-se de uma das suas tentativas de fuga, quando mantivera seus companheiros escravos livres por uma semana inteira, escondidos no mato. Por fim, foram pegos pelos caçadores de seu mestre. Foi quando ele perdeu Nauma.
Nada disso tem a ver com salvá-los aqui e agora, disse Kaledin a si mesmo. Preciso dessas esferas. Sigil ainda estava falando sobre os emulianos. Para eles, dizia o cantor do mundo, a necessidade de atacar um homem pessoalmente é grosseira. Eles fazem guerra de modo oposto de vocês, aletianos. A espada não é uma arma para um líder. Uma alabarda é melhor. Depois uma lança, e o melhor de tudo é um arco e flecha. Kaledin achou outro punhado de esferas, marcos celestes, no bolso de um soldado. Estavam presas em um pedaço envelhecido de queijo de porco, fragrante e mofado. Ele fez uma careta, catando as esferas e lavando-as em uma poça. Olhos claros usando lanças? Disse Drerry. Isso é ridículo. Por quê? Indagou Sigil, soando ofendido. Considero o costume dos emulianos interessante. Em alguns países, o ato de lutar é considerado desagradável. Para os chinos, por exemplo, se é preciso lutar com um homem, então você já falhou. Matar é, na melhor das hipóteses, uma maneira grosseira de resolver problemas. Você não vai ser como Rocha e se recusar a lutar, vai? Indagou Scar, lançando um olhar de raiva mal disfarçada para o Papaguampas. Rocha fungou e deu as costas ao homem mais baixo, ajoelhando-se para enfiar botas em sacos grandes. Não, disse Sigil, acho que todos nós podemos concordar que os outros métodos fracassaram. Talvez, se meu mestre soubesse que ainda estou vivo... Mas não, isso é tolice. Sim, vou lutar, e se preciso, a lança parece uma arma favorável, embora eu honestamente preferisse colocar mais distância entre mim e meus inimigos. Kaledin franziu o senho. Você quer dizer com um arco? Sigil assentiu. Entre meu povo, o arco é uma arma nobre. Você sabe como usá-lo? Infelizmente não, admitiu Sigil. Eu teria mencionado se possuísse essa habilidade. Kaledin se levantou, abrindo a bolsa e depositando as esferas com as outras. Havia algum arco entre os corpos? Os homens se entreolharam, vários deles balançando a cabeça. Raios, pensou Kaledin, a semente de uma ideia havia começado a brotar na sua cabeça. Mas isso a matou. Recolham alguma dessas lanças, ordenou ele. Separe-as. Vamos precisar delas para treinamento. Mas temos que entregá-las, disse Malop. Não se não a levarmos para fora do abismo, disse Kaledin. Toda vez que viermos fazer a coleta, vamos separar algumas lanças e guardá-las aqui. Não deve levar muito tempo para que tenhamos o suficiente para praticar. Como vamos tirá-las daqui quando for a hora de escapar? Indagou Teft, esfregando o queixo. Lanças aqui embaixo não vão ajudar muito esses rapazes quando a luta de verdade começar. Vou encontrar uma maneira de subir com elas, disse Kaledin. Você diz coisas assim o tempo todo, observou Scar. Deixe disso, Scar, protestou Moshe. Ele sabe o que está fazendo. Kaledin ficou atônito. Logo Moshe acabara de defendê-lo. Scar enrubesceu. Não me leve a mal, Kaledin. Estou só perguntando, mais nada. Eu entendo. Kaledin deixou a frase morrer, quando Sil flutuou até o fundo do abismo na forma de uma fita enrolada. Ela pousou em um afloramento rochoso na parede, assumindo sua forma feminina. Encontrei outro grupo de corpos. A maioria é de partindianos. Algum arco? Perguntou Kaledin. Vários dos carregadores olharam para ele surpresos, até perceberem que Kaledin estava fitando o ar. Então assentiram uns para os outros, entendendo. Acho que sim, disse Sil. É por aqui, não fica muito longe. Os carregadores haviam praticamente acabado de saquear aqueles corpos. Peguem as coisas, disse Kaledin. Encontrei outro lugar para a coleta. Precisamos reunir o máximo que pudermos, depois guardar parte no abismo.
onde haja uma boa chance de não ser levado pelas águas. Os carregadores cataram o material, jogando sacos sobre os ombros, cada homem levando uma lança ou duas. Em poucos momentos estavam andando rumo ao úmido fundo do abismo, seguindo Sil. Eles passaram por fendas nas antigas paredes de pedra, onde velhos ossos lavados pelas tempestades haviam se fixado, criando um monte de fêmures, tíbias, crânios e costelas cobertos de musgo. Não havia muito a coletar ali. Cerca de 15 minutos depois, chegaram ao lugar que Sil havia encontrado. Um grupo de cadáveres parchindianos estava disperso em pilhas, misturados com um ocasional aletiano vestido de azul. Keledin se ajoelhou junto de um dos corpos humanos. Reconheceu o par de glifos estilizado de Dalinar Kholin, costurado na casaca. Por que o exército de Dalinar havia se juntado a Sadias na batalha? O que havia mudado? Keledin gesticulou para que os homens começassem a coletar o espólio dos aletianos enquanto caminhava até um dos cadáveres parchindianos. Estava muito mais fresco do que o homem de Dalinar. Eles encontravam muito menos cadáveres parchindianos do que de aletianos. Não só havia menos deles em cada batalha, como também tinham menos probabilidade de cair para a morte nos abismos. Sigzil também sugerira que os corpos deles eram mais densos do que os dos humanos, e não flutuavam nem eram arrastados pela água tão facilmente. Keledin rolou o corpo de lado, e a ação gerou um súbito silvo no grupo de carregadores mais atrás. Keledin virou-se a tempo de ver Shen abrindo caminho em uma exibição pouco comum de emoção. Teft moveu-se rapidamente, agarrando Shen por trás e passando um braço ao redor do seu pescoço. Os outros carregadores ficaram parados, chocados, embora vários tenham assumido suas posturas de combate por reflexo. Shen lutou fracamente contra a pegada de Teft. O parchemano era diferente dos seus primos mortos. De perto, as diferenças eram muito mais óbvias. Shen, como a maioria dos parchemanos, era baixo e um pouco roliço. Robusto, forte, mas não ameaçador. O cadáver aos pés de Keledin, contudo, tinha os músculos e o porte de um papaguampas, tão alto quanto Keledin e de ombros muito mais largos. Embora ambos possuíssem pele de tom marmorizado, o parchindiano tinha estranhas formações de armadura laranja avermelhadas na cabeça, braços e pernas. Solte ele, disse Keledin curioso. Teft olhou de relance, depois obedeceu a contragosto. Shen cambaleou apressado sobre o terreno desigual e com gentileza, mas também firmeza, afastou Keledin do cadáver. Shen ficou ali de pé, como se o estivesse protegendo de Keledin. Ele já fez isso aí antes, disse Rocha, andando até Keledin, quando Loupen e eu levamos ele para coletar despojos. Ele protege os corpos dos parchindianos, Gancho, acrescentou Loupen, como se fosse apunhalar você 100 vezes por mexer em um deles. Eles são todos assim, disse Sigzil mais atrás. Keledin se virou, levantando uma sobrancelha. Trabalhadores parchemanos, explicou Sigzil. Eles têm permissão de cuidar dos seus próprios mortos, e é uma das poucas coisas que parecem mobilizá-los. Ficam furiosos se mais alguém manuseia os corpos. Eles os envolvem em linho e carregam-no até descampados, e deixam-no sobre placas de pedra. Keledin olhou para Shen. Será que... Coletem os despojos dos parchindianos, ordenou Keledin aos seus homens. Teft, você provavelmente terá que segurar Shen o tempo todo. Não posso permitir que ele tente nos deter. Teft lançou a Keledin um olhar sofrido. Ele ainda achava que deviam colocar Shen na frente da ponte
e deixá-lo morrer. Mas seguiu a ordem, empurrando Shen para longe e obtendo a ajuda de Moshi para segurá-lo. E homens, sejam respeitosos com os mortos, disse Kaledin. Eles são parshindianos, protestou Leiten. Eu sei, mas isso incomoda Shen. Ele é um de nós, então vamos manter a irritação dele no mínimo. O parchemano baixou os braços, relutante, e deixou que Teft e Moshi o puxassem para longe. Parecia resignado. Parchemanos tinham um raciocínio lento. O quanto será que Shen havia compreendido? Você não queria encontrar um arco? Perguntou Sigzil, ajoelhando-se e removendo um arco curto parshindiano, feito de chifre, de debaixo de um corpo. A corda sumiu. Tem outra na bolsa desse sujeito, disse Mapas, puxando algo da bolsa de cinto de outro cadáver parshindiano. Ainda pode estar boa. Kaledin acertou a arma e a corda. Alguém sabe como usar um desses? Os carregadores se entreolharam. Arcos eram inúteis para caçar a maioria das feras com carapaças. Fundas funcionavam muito melhor. O arco só era realmente útil para matar outros homens. Kaledin olhou para Teft, que balançou a cabeça. Ele não havia treinado com um arco, nem Kaledin. É simples, disse Rocha, virando um corpo parshindiano. Coloque uma flecha na corda, aponte para a frente, puxe com força, solte. Duvido que seja tão fácil, respondeu Kaledin. Nós mal temos tempo de treinar os rapazes com a lança, Kaledin, disse Teft. Você quer ensinar alguns deles a atirar com arco também? E sem um professor que saiba usar um arco? Kaledin não respondeu. Ele guardou o arco e a corda em seu saco. Acrescentou algumas flechas, depois ajudou os outros. 1 hora depois, eles haviam marchado pelos abismos na direção da escada, suas tochas crepitando enquanto a noite se aproximava. Quanto mais escurecia, mais desagradável se tornavam os abismos. As sombras se aprofundavam e sons distantes, água pingando, rochas caindo, vento chamando, ganhavam um tom sinistro. Kaledin virou uma esquina e um grupo de caranguejos cheios de patas rastejou apressadamente pela parede e sumiu em uma fenda. As conversas tinham minguado e Kaledin não participou delas. Ocasionalmente olhava sobre o ombro na direção de Shen. O parchemano, silencioso, caminhava de cabeça baixa. Roubar os cadáveres parshindianos o perturbara seriamente. Posso usar isso, pensou Kaledin, mas será que devo? Seria um grande risco. Ele já havia sido sentenciado uma vez por perturbar o equilíbrio das batalhas nos abismos. Primeiro as esferas, ele pensou. Se conseguisse levar as esferas, talvez fosse capaz de levar outros itens. Por fim, ele viu uma sombra acima, cruzando o abismo. Haviam alcançado a primeira das pontes permanentes. Kaledin caminhou um pouco, mas com os outros, até ter alcançado um lugar onde o chão do abismo estava mais perto do topo dos platôs acima. Ele parou ali. Os carregadores se reuniram ao redor. Sigzil, disse Kaledin apontando, você sabe um pouco de arcos. Quão difícil acha que seria acertar aquela ponte com uma flecha? Atirei com arco algumas vezes, Kaledin, mas não diria que sou um especialista. Imagino que não seja muito difícil. É uma distância de, digamos, uns 15 metros. Para que isso? Perguntou Moshi. Kaledin pegou a bolsa de esferas, então ergueu uma sobrancelha para eles. Vamos amarrar a bolsa na flecha. Então, atirá-la de modo que fique presa na parte de baixo da ponte. Então, quando estivermos em uma incursão de ponte, Lopen e Debent podem ficar para trás para beber água perto da ponte lá em cima. Eles enfiam a mão debaixo da madeira e puxam a flecha. Pegamos as esferas. Teft assoviou. Inteligente. Podemos ficar com todas as esferas, disse Moshi ansioso.
Não, cortou Kelladin com firmeza. As menores já são perigosas o bastante. As pessoas podem começar a se perguntar onde os carregadores estão arrumando tanto dinheiro. Ele teria que comprar seus suprimentos de vários apotecários diferentes para esconder o fluxo de dinheiro. Moshi pareceu desanimado, mas os outros carregadores estavam ansiosos. Quem quer tentar? Perguntou Kelladin. Talvez seja melhor atirar algumas vezes para praticar, e então tentamos com a bolsa. Sigzil? Eu não sei se quero essa responsabilidade, disse Sigzil. Talvez você devesse tentar, Teft. Teft coçou o queixo. Claro, tudo bem. Quão difícil pode ser? Quão difícil? Perguntou Rocha subitamente. Kelladin olhou para o lado. Rocha estava parado mais para trás do grupo. Embora sua altura facilitasse identificá-lo, seus braços estavam cruzados. Quão difícil, Teft? Continuou Rocha. 15 metros não é tão longe, mas não é um tiro fácil. E fazer isso com uma bolsa de esferas pesadas amarrada à flecha? Você também vai ter que acertar a flecha perto da lateral da ponte, para que Lopen possa alcançá-la. Se errar, pode perder todas as esferas. E se os batedores perto das pontes notarem uma flecha vindo do abismo, vão achar suspeito, hein? Kelladin olhou de soslaio o Papaguampas. É simples, ele dissera. Aponte para frente e solte. Bem, disse Kelladin, vigiando Rocha com o canto do olho. Acho que teremos que arriscar. Sem essas esferas, os feridos vão morrer. Podemos esperar até a próxima incursão de ponte, disse Teft. Amarrar uma corda à ponte e jogar para baixo. Depois amarrar a bolsa a ela na próxima vez. 15 metros de corda? Perguntou Kelladin secamente. Chamaria muito atenção comprar algo assim. Não, gancho, disse Lopen. Tem um primo que trabalha em um lugar que vende corda. Poderia conseguir um pouco para você facilmente, com dinheiro. Talvez, disse Kelladin, mas você ainda teria que escondê-la na liteira, depois pendurá-la no abismo sem que ninguém visse, e deixá-la pendurada por vários dias. As pessoas veriam. Os outros concordaram. Rocha parecia muito desconfortável. Suspirando, Kelladin pegou o arco e várias flechas. Vamos ter que arriscar. Teft, por que você não... Pela fantasma de Cacalim, murmurou Rocha. Me dá aqui o arco. Ele abriu caminho aos empurrões entre os carregadores, pegando o arco de Kelladin, que escondeu um sorriso. Rocha olhou para cima, julgando a distância na luz poente. Ele prendeu a corda no arco, depois estendeu uma mão. Kelladin entregou-lhe uma flecha. Ele nivelou o arco para o abismo e disparou. A flecha voou rapidamente, acertando a parede de pedra. Rocha assentiu para si mesmo, então apontou para a bolsa de Kelladin. Nós levamos só 5 esferas, disse Rocha. Mais que isso seria pesado demais. É loucura tentar mesmo com 5. Terra-baixistas bêbados de ar. Kelladin sorriu, então contou 5 marcos de safira, que valiam junto 2 meses e meio de pagamento para um carregador de pontes, e colocou-as em uma bolsa sobressalente. Ele entregou a bolsa para Rocha, que sacou uma faca e entalhou um sulco na haste da flecha, perto da ponta. Scar cruzou os braços e encostou-se contra a parede coberta de musgo. Isso é roubo, sabe? Sei, concordou Kelladin olhando para a Rocha. E não sinto nenhuma culpa em relação a isso. E você? Nem um pouco, Scar sorriu. Acho que se alguém está tentando te matar, qualquer expectativa quanto à sua lealdade são jogadas na tormenta. Mas se alguém fosse até gás... Os outros carregadores ficaram subitamente nervosos. E não foram poucos os olhos que se voltaram para Shen. Embora Kelladin pudesse perceber que Scar não estava pensando no parchemano. Se um dos carregadores fosse trair o grupo, poderia ganhar uma recompensa.
Talvez devêssemos colocar um vigia, sugeriu Drarry. Sabe, para ter certeza de que ninguém vai escapulir para falar com Gaz. Nada disso, disse Kaladin. O que a gente ia fazer? Nos trancarmos no barracão? Tão desconfiados que nunca conseguimos fazer nada? Ele balançou a cabeça. Não, este é apenas mais um perigo. É um perigo real, mas não podemos desperdiçar energia espionando uns aos outros. Então vamos continuar. Scar não pareceu convencido. Nós somos a Ponte 4, declarou Kaladin com firmeza. Nós encaramos a morte juntos. Temos que confiar uns nos outros. Não é possível correr para a batalha se perguntando se os seus camaradas vão trocar de lado subitamente. Ele encontrou os olhos de todos os homens, um de cada vez. Eu confio em vocês, em todos vocês. Vamos superar essa situação e vamos fazer isso juntos. Vários deles concordaram. Scar pareceu mais tranquilo. Rocha terminou seu trabalho na flecha, então amarrou a bolsa bem apertado junto à base. Sil ainda estava sentada no ombro de Kaladin. Você quer que eu vigie os outros? Garanta que ninguém faça o que Scar acha que eles podem fazer? Kaladin hesitou, depois assentiu. Era melhor se precaver. Ele só não queria que os homens pensassem daquela maneira. Rocha segurou a flecha, avaliando o peso. Alvo quase impossível, reclamou ele, colocando-se diretamente abaixo da ponte. Então, em um movimento fluido, posicionou a flecha e puxou a corda até o rosto. A pequena bolsa pendia da seta, oscilando contra a madeira da flecha. Os carregadores prenderam a respiração. Rocha soltou a corda. A flecha zuniu junto à parede do abismo, quase rápida demais para se ver. Um leve estalo soou quando a flecha encontrou a madeira, e Kaladin prendeu a respiração, mas a flecha não se soltou. Continuou lá, pendurada, as preciosas esferas presas à haste, bem perto da lateral da ponte, onde poderia ser alcançada. Kaladin bateu no ombro de Rocha, enquanto os carregadores o ovacionavam. Rocha olhou Kaladin de lado. Não vou usar o arco para lutar, você precisa saber disso. Eu prometo, disse Kaladin. Será bem-vindo se concordar, mas não vou forçá-lo. Não vou lutar, insistiu Rocha. Não é o meu lugar. Ele olhou para cima, para as esferas e abriu um tênue sorriso. Mas atirar na ponte não tem problema. Onde você aprendeu? Perguntou Kaladin. É segredo, disse Rocha com firmeza. Pegue o arco, não me incomode mais. Tudo bem, concordou Kaladin, aceitando o arco. Mas eu não sei se posso prometer não incomodá-lo mais. Posso precisar de mais alguns disparos no futuro. Ele fitou Loupen. Você realmente acha que consegue comprar cordas sem chamar atenção? Loupen se recostou contra a parede. Meu primo nunca falhou comigo. Quantos primos você tem, afinal de contas? Perguntou Jax sem orelha. Primos nunca são demais, disse Loupen. Bem, vamos precisar dessa corda, disse Kaladin, um plano começando a surgir na sua mente. Faça isso, Loupen. Vou conseguir troco dessas esferas para pagar por ela.